Temos aqui o primeiro episódio do Bagagem Cripto, bloco por bloco, saindo do papel nesse dia 12 de 5 de 2025, porque já era a hora. Isso aqui já está há muito tempo que existe, mas há muito tempo que não é entregue, né? Ou seja, eu fiquei procrastinando, porque procrastinar é uma das coisas das quais não tem como você se livrar. As pessoas que falam de produtividade vão falar um monte de coisa, mas a verdade é que não. A gente está sempre procrastinando em relação a alguma coisa por medo, medo de fracasso, medo de não dar certo, medo de não ser como a gente pensou, porque criamos expectativas o tempo todo. E eu vim aqui para fazer esse podcast porque eu consumo muito podcast, eu particularmente gosto. Já aprendi muito com podcast, porque o podcast ele não necessariamente você precisa ficar olhando, né? Você precisa assistir, você pode ouvir. E ouvindo, se aprende, se entende muito mais do que assistindo. Pelo menos eu acredito nisso, porque acontece comigo, eu acredito que pode acontecer com você também. A gente tá cheio de distração. Então, quando você abre o Instagram, você abre o YouTube, você sempre tá ali scrollando, né? Você tá sempre passando o dedo ali na tela, tá sempre vendo outras coisas, às vezes não tá captando aquilo que é dito. E no nosso mercado, que é o mercado cripto, é um mercado que facilmente você vai ouvir alguma coisa crenças limitantes, você vai ouvir vários jargões difíceis, termos técnicos. Aí eu resolvi fazer diferente. Eu pensei, cara, eu vou fazer um podcast. Porque no podcast eu vou falar, essa pessoa vai me ouvir. Nem que seja quando ela vai dormir, ela vai ouvir esse podcast no Spotify ou no próprio YouTube, versão premium. Se for no YouTube, versão premium, tá? Porque só vai ser um monte de anúncios. Vai na versão premium. Ou no Spotify. Então, eu resolvi fazer isso. Mas o nome do podcast, Bagagem Cripto, já deixa bem claro para você que eu tô trazendo uma bagagem, minha bagagem de 7 anos do mercado. Eu entro lá no mercado em 2018 e a evolução desse mercado, ela é nítida para mim. Só que existe um negócio, um termo que ele é muito interessante, que se chama a maldição do conhecimento. Eu esqueci agora quem deu esse termo, que é quando você está imerso naquilo, você está tão imerso naquilo que você acredita que todo mundo entende do que você fala. Porque você fala nos termos que você aprendeu. Então você tem que sair daquele cenário e pensar como se você tivesse começando agora o que você gostaria de saber sobre esse mercado, como você gostaria que te apresentasse esse mercado. E foi pensando nisso que esse podcast surgiu, tá? Então, bloco por bloco, eu vou trazer temas. O tema de hoje, que eu já vou apresentar para você, deixar aqui bem claro, essa evolução do mercado, essa linha do tempo do mercado cripto de 2021 a 2024. Não é a minha linha do tempo, tá? Só pra você perceber que não é a minha linha do tempo. É a linha do tempo do mercado, porque eu acredito que o mercado cripto ele evoluiu muito depois da pandemia. Eu acredito de verdade. Houve um momento onde o cenário, até porque muitas pessoas entraram no mercado cripto em 2021. Pode ser o seu caso, tá? Eu sou o Sam Vasconcelos, só pra você saber, pra gente já começar aqui, eu sou o Sam Vasconcelos, esse podcast é solo, não vai ter outra pessoa, tá? Gostaria que tivesse para bater papo, mas a gente faz com o que a gente tem. É melhor começar agora do que ficar esperando um dia ter um número de pessoas para falar sobre esse assunto. E eu ouço muito podcast e eu não vejo, eu sinto falta. Eu não vejo pessoas falando. Os podcasts que eu acompanho não trazem pessoas relevantes que pelo menos que eu julgo que sejam relevantes e tenham um papo interessante em relação a cripto. Você não vê isso. Então eu resolvi fazer a minha versão solo. Eu papeando com você, né? A gente conversando sobre isso, eu te esclarecendo algumas coisas com essa bagagem que eu já tenho, que eu considero algo útil, né? Caso contrário, eu não estaria mais fazendo isso. Porque são 7 anos, e 7 anos é muito tempo, né? São muito tempo ou é muito tempo? É muito tempo. Vamos aprender o português também em relação a tudo que a gente tá evoluindo aqui conforme a gente for evoluindo. Então, a linha do tempo, já para começar, a linha do tempo do mercado cripto de 2021, eu tô com um bloquinho aqui para eu seguir tudo bonitinho aqui, para não ser prolixa. Porque sou prolixa, tá? Mas a gente vai trabalhar nisso. A linha do tempo do mercado cripto começa mesmo a evolução em 2021. Por que 2021? Não sei se você lembra, mas eu acho que poucas pessoas esquecerão disso. Pouquíssimas, todos lembram.
Em 2020, em 2019, 2020, a gente teve o grande boom da pandemia, né? Quando as pessoas, lá naquela transição, já se falava de pandemia lá em 2019, finalzinho do ano, mas ela explode pra gente aqui no Brasil. Lockdown e tudo mais, em 2020. O que aconteceu naquela época? As pessoas ficaram desesperadas quando tiveram que ficar trancadas em casa e elas começaram a ir pra internet. E tanto que, se hoje você conhece o iFood é cria, né, da pandemia. O iFood se intensificou muito mais, se tornou essa grande empresa depois, pós-pandemia. Muitas empresas quebraram e muitos negócios surgiram, novos negócios, né? Você sabe um pouco dessa evolução aí das massas. Mas o mercado cripto, ele entra quando as pessoas veem... Bom, estou em casa, tenho acesso à internet e eu preciso de grana. As pessoas começaram a ficar desesperadas por dia. Desespero, tá? Não é exagero. Desespero. As pessoas começaram a ficar desesperadas. Eu preciso de grana, preciso de grana. As contas estão chegando aqui porque é lockdown, mas as contas não estão em lockdown. Começou a chegar a conta. As pessoas começaram a ficar desesperadas. E elas viram ali o mercado cripto, não exatamente naquele momento. Porque eu não sei se você lembra, mas naquela época, o próprio Bitcoin, ele teve uma queda em março. Desvalorizou horrores. Na época o Bitcoin tava, não lembro agora se era 15, alguma coisa assim. Ele tava num valor que não era um valor altíssimo como hoje, que tá aí a 100 mil dólares, né? Era um valor um pouco mais abaixo. Mas naquela época ele caiu para um pouco abaixo de 4 mil, mas não tão abaixo de 3 mil. Ele caiu para 3.700 e alguma coisa, dólares, tá? 3 mil e pouquinho dólar. E eu lembro que eu já tinha um canal no YouTube que é esse, né? Que eu resolvi aproveitar esse canal. Se chamava antes Senhorita Invest. Se você tá ouvindo no Spotify, eu tô falando lá no YouTube. E lá no YouTube tinha o canal que se chamava Senhorita Invest. Eu reaproveitei e coloquei o nome de Bagagem Cripto pra pegar esses 7 anos do mercado e utilizar essa versão lá no YouTube. E aí, lá no meu canal, que era o Senhorita Invest, eu tinha começado com ele em 2019. Em 2020 eu tava já bem mais, como é que eu posso dizer, bem mais acostumada a fazer vídeo e tudo mais. E eu já tava falando ali sobre... Esses vídeos não estão mais disponíveis. São vídeos que existe uma vergonha alheia, porque eu usava um celular bem vagabundo, né? O áudio era muito estourado, eu fazia o vídeo na vertical quando deveria ser na horizontal, enfim. Ainda não estava entendendo muitas coisas. E eu comentei sobre isso, eu comentei sobre o fato de que aquela queda era uma grande oportunidade para quem queria comprar Bitcoin, porque alguns 15 dias depois ele poderia voltar a valorizar. E ele levou mais ou menos isso. Eu lembro que em abril ele já começa de novo, e aí foi embora, e nunca mais ninguém viu. Nunca mais ninguém viu o Bitcoin a 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil. Ele foi embora. Ou seja, as oportunidades elas surgem. Mas o que aconteceu? Aquelas pessoas não viram aquilo como uma oportunidade. Aquilo era, eu preciso de grana e parece que isso aí dá dinheiro. É tipo isso. Talvez seja a sua visão hoje sobre o mercado. E ela é uma visão errada, não é? Eu acho que isso aí dá dinheiro. Você não tem que entrar no mercado achando que ele dá dinheiro. Achando que dá dinheiro já dá errado, né? Você tem que ter uma certeza, você tem que ter, que a gente vai falar nos próximos blocos aqui, sobre o risco. As pessoas não querem mais correr risco, porque correr risco depende. É o quê? Eu tenho garantia? As pessoas querem correr risco, mas elas querem garantia, e não dá para ter garantia. E a gente vai falar isso aí nos próximos blocos em relação a essa mudança de geração, né? A minha geração é uma geração super... Como que eu posso dizer isso sem parecer ruim? Porque eu sou dessa geração. Eu sou milênio, né? Eu nasci em 94. Então, a minha geração, que é de 1984 a 1995, é uma geração que é medrosa. A minha geração é medrosa. É uma geração medrosa. A gente vai falar disso em outro bloco. Eu vou falar só sobre isso em relação às oportunidades e porque a minha geração acaba perdendo muitas oportunidades que vão surgindo aqui na internet. Porque a internet é que tá dando oportunidades para a nossa geração, se você é milênios assim como eu, tá? Então, essa história dessa superficialidade de que, mas esse mercado, ele é um mercado muito arriscado, é um mercado, eu só vou lá e vou pegar uma grana, acho que dá para tirar dinheiro com isso, acho que dá para fazer. As pessoas vão
pelo achismo. E qual é a porta de entrada para toda qualquer pessoa? Provavelmente você fez isso. Para toda qualquer pessoa que está entrando no mercado, qualquer mercado que seja, através da internet, que seja de internet, elas pesquisam no Google. É o número 1, vão lá no Google. Hoje em dia é o YouTube, né? O YouTube hoje se tornou a ferramenta número 1 de fazer pesquisa. Provavelmente, se você vai comprar uma geladeira, se você vai comprar um smartphone, né? Um iPhone, ou sei lá, você vai comprar qualquer coisa para sua casa, você dá uma olhada, principalmente esses itens que a gente espera durabilidade. Por exemplo, você vai comprar um micro-ondas, né? Uma máquina de lavar. Você vai pesquisar na internet, você vai no YouTube, cadê? Tem review disso? Tem? Será que tem alguém dizendo que isso aqui dura? É o que a gente vive hoje. Tudo a gente vai procurar credibilidade, vai procurar reforço daquilo que a gente quer comprar. Você acha que quando, sei lá, seu avô ou a sua mãe ou qualquer outra pessoa que não tenha chegado nessa geração, não viveu essa geração, quando essas pessoas gostariam de comprar alguma coisa, ou precisava comprar alguma coisa, era ou indicação, ou ela saía, ia na loja e ficava ali dependente, né, confiante de que o vendedor iria vender um bom produto. Hoje não, hoje a gente tem a internet. E isso é ruim, porque é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque a gente passa muito tempo olhando, aí de repente você já viu, sei lá, 50 celulares. Lá. Você já viu vários vídeos sobre aquele micro-ondas que você quer comprar, aquela airfryer que você quer comprar, porque agora tá mais moderna. E você já viu tantos vídeos que você fica esgotado. E é isso que acontece no mercado financeiro. As pessoas pesquisam, ficam pesquisando, e vê isso, vê aquilo outro. Termina o dia, final daquela pesquisa, você tá exausto. E aí vai caindo a sua confiança. Você vai perdendo ali aquela fantasia de que aquele mercado era uma boa oportunidade de renda extra para você. É assim que acontece, tá? Qualquer pessoa que pesquisa ganhar dinheiro pela internet, ela se depara, seja com o mercado cripto, marketing digital, dropshipping, vender no Mercado Livre, qualquer coisa dessas aí, montar uma loja virtual, elas sempre caem, fazer um canal no YouTube que seja, qualquer coisa que seja dinheiro na internet, elas caem no esgotamento de, eu pesquisei tanto, eu não sei. Acho que não é isso. Mas um diz que tem isso, que tem que fazer aquilo, o outro diz que tem que fazer aquilo outro. E foi por isso, né, pensando também nisso, dessa exaustão, porque eu sei que você passa por essa exaustão, que eu mudei completamente a minha linha de entrega de serviços, de entrega de conteúdo grátis, como esse que você está ouvindo agora. Eu mudei completamente. Por quê? Porque bagagem serve para isso. A bagagem, ela serve para isso. Serve para você olhar o que você fez, falar, aqui eu errei. E você ser honesto com você, olhar e falar, isso aqui eu errei. Então, hoje, o Bagagem Cripto, que é esse podcast que você está ouvindo, ele é um produto, né? Um produto gratuito que tem uma versão paga. Que a gente vai chegar mais lá na frente, porque ainda está em preparação. E eu tenho outros serviços também, que você não precisa achar que eu já quer me vender alguma coisa. Não, eu não acho isso, cara. Por incrível que pareça, eu não acho mais isso. Eu não tenho mais essa sensação, porque nos últimos meses eu tenho procurado coisas na internet que eu realmente estou precisando e eu não encontro uma pessoa que vende exatamente aquilo. E aqui é que tá o ponto. Esse foi o ponto virado de chave para mim. Se você hoje quiser eu quero exatamente investir nos melhores. Eu quero montar a carteira, investir exatamente em moedas X, moedas boas, moedas fortes, moedas que eu sei que eu vou voltar daqui um mês, eu vou olhar minha carteira, ela vai estar legal, não vai ter desmoronado, não vai ter, moeda ruim. É muito difícil encontrar um serviço desse. Você encontrar alguém que realmente, não, ele vai te entregar, aquela pessoa, ele ou ela, vai te entregar exatamente aquilo. É muito específico. E eu vi uma porta uma porta não, vi um portão enorme aberto, mar azul, para o nosso mercado, que são serviços personalizados. Né? A tendência é essa, principalmente depois de inteligência artificial. Então você tem que saber que as coisas mudaram. Hoje, eu já deixo aqui claro, assunto para próximos blocos também, tema específico, né? Comprar curso de criptomoedas eu não recomendo. De verdade. Comprar um curso
de criptomoeda, eu não recomendo para nenhuma das quaisquer pessoas que queiram entrar no mercado hoje, eu não recomendo. Eu tenho bagagem para isso, para te dizer que eu não recomendo, porque lá atrás, lá em 2021, 2021, eu tive meu primeiro produto que se chamava Dominando as Altcoins, e foi um produto que eu entreguei quase que em tempo real, não foi ao vivo, porque eu não tinha ferramentas para isso, mas eu entreguei ele em tempo real, o cronograma. E eu vi o avanço das pessoas, conforme eu ia entregando o conteúdo, eu gosto de fazer entrega de serviço assim, tá? Normalmente eu vendo meus serviços hoje assim, mesmo personalizado. Vou falar de tal coisa, eu vou entregar tal dia e é isso. Pronto, acabou. Eu vendo, eu entrego aquilo que eu vendo. É assim que eu trabalho, porque para mim é melhor também. Então eu vi que depois que terminou o cronograma, as pessoas abandonaram. Tipo, as pessoas abandonam. Hoje é muito difícil. Você comprar um curso hoje de criptomoedas, é um curso que vai ter, sei lá, 50 módulos. Ai, tem que entender blockchain. Cara, você não quer. Eu sei que você não quer. Eu vim estudar blockchain já tá chegando no terceiro ano. 2 anos atrás. Comecei a entender blockchain agora, pouco tempo. Eu acho pouco tempo. Pra quem tem 7 anos de mercado, eu vim entender on-chain, análise on-chain, né? Fazer análise on-chain, esses termos difíceis aí, que parece ser difícil, mas é uma coisa libertadora. Eu vim entender há pouco tempo, 2 anos. Então, assim, você tá no mercado, eu ouso dizer, poucas pessoas exploram esse mercado a fundo. Cara, eu tô todos os dias eu reservo 1 hora do meu dia pra olhar artigos. E o mercado cripto tem uma coisa muito louca, que desde que eu entrei nesse negócio, que é assim, que a maioria das coisas que a gente precisa saber e se aprofundar em relação ao mercado são quilos e quilos de texto. Tem gente que não gosta de ler. E aí, como é que faz? Vai perder uma oportunidade porque não sabe ler, não? Ou melhor, não quer ler, não gosta de ler? Então, eu só resolvi pegar aquilo que já existia e adaptar para o meu negócio. Foi isso que eu fiz. E hoje, meus serviços aí é que podem dizer o quanto isso deu certo. O HPS, para mim, é um dos maiores sucessos, o maior acerto que eu tive na minha vida foi o HPS, que é o Hype Pulse Signals, que é um dos serviços que eu tô sempre postando lá os bastidores lá no meu Instagram. Então, assim, o Instagram também é bagagem cripto, tá? Só pra você jogar lá que você vai achar. Vou deixar na descrição aqui do podcast. O mercado evoluiu, o mercado, ele não é mais como se você chegou em 2021, não é mais dessa forma. Então, em 2021, ele atraiu pessoas que queriam ganhar renda extra. Lá em 2021. Ele atraiu pessoas que queriam uma renda extra. Só que ele tinha suas complexidades. As pessoas não queriam ter que entender blockchain, até porque ninguém estava falando tanto sobre blockchain. As pessoas acreditavam que é só comprar uma moeda e esperar que ela vai valorizar. Isso não aconteceu. As pessoas entraram no momento errado, quando o mercado teve que provar para elas que ele era uma boa oportunidade. E aí é onde eu digo que a oportunidade, ela não chega dizendo para você: oi, sou uma oportunidade, agarre-me, por favor. Não é assim que funciona. A oportunidade, ela chega, você tem que visualizar. E aí é onde eu falo que a minha geração é medrosa, porque a minha geração, ela não quer se arriscar como a minha mãe, a geração da minha mãe, por exemplo. A geração que, cara, não precisa provar nada, eu só preciso ir. Eu vou. A minha geração quer prova. Não, me prove que isso. E eles são. É a minha geração, eu falo, não tenho medo de falar, até porque eu sou dessa geração, eu posso falar. E essa que tá vindo também quer provas. Me prove que isso é bom para mim. Como assim, cara? Ninguém pode provar. Você tem que se arriscar, até mesmo para ter histórias para contar, para não ter uma vida obsoleta. Quando você chegar lá nos seus 40 e poucos anos, você falar pro seu neto que você se arriscou. Eu fiz, e você falar com orgulho, eu entrei naquele mercado lá de criptomoedas, eu fui até o fim daquilo, eu vi o que se tornou, você até poder dizer que eu não sei se isso seria uma verdade, porque a gente não vive lá no futuro, a gente vive no presente, você falar, tudo o que eu construí aqui foi com cripto. Mas você só vai poder viver isso, só vai poder falar isso se você continua no mercado, se você entende o mercado, você não fica piruando aí no mercado olhando, eu vou olhar o vídeo do fulano, eu vou olhar o vídeo do fulano, e aí não chega à conclusão de nada, você só se esgota. E é muito fácil a gente se esgotar aqui na internet. Eu acabei de dar um exemplo, se você fosse comprar um micro-ondas, você vai ver 50 vídeos de micro-ondas, sendo que todos os micro-ondas são bons. Todos eles, todas as marcas são boas. Mas aí vai ter alguém que vai falar um comentário, que isso acontece muito, né?
Você abre lá, você vai olhar qualquer coisa, aí você vai nos comentários. Aí se você vê um comentário ruim, se tem 10 comentários, de 10 comentários tem um ruim, vai ser esse ruim que vai dizer pra você decidir que você não vai comprar aquele negócio. Não, porque tem um comentário ruim, mas os 9 não valem. Ou seja, a gente tem essa, eu não vou dizer que é necessidade, mas a gente tem esse automático de ficar dando desculpas para não fazer tais coisas. Talvez você esteja aí com uma pilha de desculpas para não entrar no mercado, para desistir do mercado, para, sei lá. Eu não sei o que você tá pensando, mas talvez você tenha uma pilha de desculpas. Ah, é porque eu preciso de muito dinheiro, crenças limitantes. Você precisa de muito dinheiro, esse mercado é só para rico. Esse mercado já se tornou um mercado de rico, porque eu já ouvi isso já, pessoas levantando. É muito difícil acertar uma moeda, não vai existir um próximo Bitcoin. Essas crenças limitantes. E, de verdade, eu acho que 2024, e eu falei acho porque é acho mesmo, achismo. 2024, ele trouxe uma nova roupagem para o mercado, que é onde a gente vai chegar agora. Já falei de 2021, que foi uma oportunidade que muitas pessoas não viram como uma oportunidade, mas só eu quero ganhar um dinheiro rápido. Acho que esse mercado aí é o que dá para fazer. Elas pegaram aquele mercado e eu vou só pegar uma grana. Quando veio a baixa do mercado em 2022, elas foram embora porque na verdade elas não tinham compromisso com o mercado. Eu só queria ganhar uma grana mesmo ali, fazer enquanto a pandemia passasse. Passou, voltou tudo ao normal. Ah, foda-se criptomoedas. Foi mais ou menos por aí, tá? Mais ou menos por aí. Só que essas pessoas, eu acredito que uma boa parte dessas pessoas voltaram em 2024. Por quê? Eu ouso dizer que o mercado cripto aqui no Brasil, o cenário brasileiro, ele tem mais curiosos. Pessoas que estão à porta, né? Que são as pessoas que estão ali na porta do mercado, olhando, falando, não sei se eu entro, mas eu vou aqui fazer o meu comentário, qualquer comentário. Elas não têm nenhum tipo de é tipo, se eu não entendo de uma coisa, eu posso falar piores coisas sobre aquilo, porque eu não entendo, eu não sei, eu posso falar isso, eu posso falar o que vem na minha cabeça. Então, hoje, o cenário cripto que você se encontra, que você pretende entrar esse ano, que você entrou ano passado já tá meio assim, eu vou te dizer, vou te ajudar ao longo desses episódios aqui. Eu espero que você me acompanhe aí, tá? O cenário que a gente tem atualmente é o cenário de renovação, reestruturação do mercado. Tá? Não é mais o mercado dessas crenças que as pessoas falavam e tudo mais. As pessoas já entenderam que, cara, tem um pouco mais, principalmente quem veio lá atrás, olhou e falou, cara, tem um pouco mais aí, não é só isso não. Acho que esse mercado não é tão superficial assim. Esse mercado não é só eu saber quais são as moedas para comprar. Esse mercado não é só eu ter uma lista de moedas que vai dar tudo certo. Não, esse mercado tem uma coisa a mais, tem algo mais a fundo, tem algo mais profundo aí que eu não tô conseguindo enxergar. Teve gente que teve essa conscientização. Então, tanto você que está começando agora, que entrou ano passado, que veio em 2021, volta agora, entenda de uma vez por todas. O mercado que você encontrou em 2021 não é o que você vai encontrar em 2024. O que você encontrou em 2024, ele está evoluindo para que 2000, talvez em 2027, você consiga enxergar o que evoluiu. Por quê? As mudanças do mercado é muito difícil você ver repentinamente. Você não vê porque é silencioso, só vê quem tá dentro. Quem tá fora não sabe. Quem tá fora tá só especulando. Então, o mercado ele é para quem não tá à porta, é quem já entrou. Para quem tá à porta, ele é várias outras coisas que ele não é. Ele é vários, ele é golpe. Ele esse povo mente, não dá pra ter, só vai se tiver muito dinheiro, só ganha se tiver muito dinheiro, não vai existir um próximo Bitcoin, e que não sei o quê, e o Bitcoin vai pra 100, o Bitcoin vai passar de 100. Essas coisas, essas pessoas falam porque elas não estão dentro. Qualquer pessoa que tenha um pouco de noção dentro do mercado, ela não sai por aí falando besteira, até porque ela tá naquele mercado, ela torce por aquele mercado dar certo, até porque ela tem dinheiro ali dentro, tá? Outra coisa, você que é novato, você que tá chegando, você que pretende entrar. A evolução do mercado, ela aconteceu e ela vai continuar acontecendo. E a inteligência artificial, ela mexeu com a internet, não foi só com mercados digitais. Ela mexeu com a internet. A internet que você conhecia não existe mais. A internet que vai vir a gente ainda não conhece. É uma internet que está se formando
de 2022 para cá. Começou a se formar de 2022 para cá. E o nosso mercado cripto, ele pega uma fatia disso, né? Ele pega uma alça disso. Ele começa a evoluir dentro disso também. O que a gente não tinha lá atrás, se você não sabe, eu vou esclarecer até porque aqui se chama bagagem cripto para isso. Lá atrás a gente tinha um negócio, quando a gente ia escolher, que é o ponto de dificuldade de muitas pessoas, tá? Todo mundo tem essa dificuldade aí no mercado, que é, eu não sei o que eu compro. O que compra? Como escolher moedas? Então, escolher moedas é onde muitas pessoas erram. Na entrada. Por quê? Eu não tô falando de comprar moeda, a entrada de comprar moeda, mas começar. O que ela vai fazer? Se você é novato, se você é novo em qualquer coisa, você acredita, até porque já tá no seu automático, fazer uma pesquisa no YouTube. Isso aí é automático. Eu vou no YouTube e eu pesquiso. Você faz isso no mercado financeiro. Você vai lá e pesquisa. Qual a melhor moeda para comprar? Quais as criptomoedas promissoras? Quais as moedas comprar agora? Quando você faz essa pesquisa, você tem que, vamos ser sinceros aqui, de graça. Você não vai encontrar alguém que realmente esteja bem preocupado com os seus investimentos ao ponto de, olha, essas são as moedas desse mês, eu vou te entregar elas agora e semana que vem eu tô aqui para te atualizar. É exatamente isso que você não encontra no mercado, no YouTube, em relação a esse mercado. Você não entra lá no YouTube agora, você vai pesquisar agora quais são as moedas de maio. Quantas pessoas estão te dando as moedas de maio lá no YouTube e dizendo para você, mas não é só isso. A gente vai monitorar essas moedas. E a gente vai realizar lucros nessas moedas. Quantas pessoas estão entregando esse serviço de graça? Porque isso dá trabalho. É por isso que você nunca vai encontrar. Porque esse serviço dá trabalho. Lá no HPS é exatamente isso que eu entrego. Execução, monitoramento e time. O que é execução? A execução é a compra. É quando eu simplesmente vou lá com esse serviço e anulo a necessidade de você ter que procurar moedas para comprar, porque eu já te entrego moedas para você comprar. Aí, depois vem o monitoramento. O que é o monitoramento? O monitoramento é, a maioria das pessoas compra moedas e deixa lá. Compra moeda e vai seguir a vida acontece, você precisa trabalhar, você precisa continuar a sua vida, enquanto o mercado não vai render para você ao ponto de você abandonar seu trabalho, você precisa viver, você precisa trabalhar, você precisa seguir a sua rotina. A maioria deixa a moeda lá. Não monitora. Eles não monitoram. Monitorar é dar uma olhadinha. É igual quando você precisa conferir se tem alimento lá na sua despensa, seu armário, enfim. Você não tem que conferir se tem comida em casa? Pois é. Vamos monitorar. Você tá monitorando. Caramba, o papel acabou. Eu preciso do spray, né? Eu preciso, enfim, mata mosquito, sei lá. Você tá sempre monitorando aquilo. Acabou o algodão, acabou, sei lá. Acabou a água sanitária, acabou a cândida, acabou a água sanitária, acabou tal coisa. Coisas que você tá ali. Acabou o shampoo. Você tá sempre monitorando aquilo, você precisa comprar. E por que quando é o mercado financeiro você não monitora? E eu percebi isso, cara, as pessoas não monitoram, porque dá trabalho. A ficha caiu pra mim, só pra você saber esse negócio de monitoramento, não é de agora. A ficha caiu pra mim lá atrás, em 2021, quando veio o dump do mercado. E eu tinha acabado de lançar um serviço que era o Dominando as Altcoins. E eu tava entregando um produto. Em outubro, eu tava entregando um produto, tinha agenda e tudo. E eu me descuidei dos meus investimentos. E eu perdi $3.000. Que na época dava um pouco mais de 10 mil, né? Dava. Ai, não lembro quanto que dava na época. Eu lembro que era $3.000. Eu perdi $3.000. Mas eu tinha ganhado muito mais. Eu já tinha realizado lucro sem saber que teria que fazer isso. Porque ao longo de final, né, 2017, 2018, eu tinha aprendido muito. Eu realmente caí de cabeça no mercado e falei, eu vou entender esse negócio. Eu só sossego quando eu entender isso. Eu preciso entender. Até porque quanto mais eu entendo, mais eu decido se eu vou ficar ou se eu vou embora. Então, quanto mais você entende uma coisa, quanto mais você se aprofunda em uma coisa, você decide se você fica ou se você vai embora. E eu digo, qualquer pessoa que se aprofunda em relação ao mercado cripto, ela fica. Ela não vai embora. Ela fica. Porque fica mais claro que aquilo é uma oportunidade. E se aquilo fica mais claro que é oportunidade, ela fica. Então,
Depois que você monitora suas moedas, você tem que fazer o quê? Para você não perder o time, porque o mercado é volátil. É óbvio, mas até o óbvio precisa ser dito. Eu repito isso o tempo todo lá no HPS. Até o óbvio precisa ser dito. Por quê? Beleza, você comprou as moedas, você monitorou, mas você não realizou o lucro. O que é realizar o lucro? Depois que você comprou a moeda, consequentemente, se você fez boas escolhas, ela vai valorizar. Você precisa tirar o seu lucro, garantia, tirar aquilo que seja superior ao seu investimento inicial ou aquilo que já está te dando um retorno positivo. A maioria das pessoas não sabe fazer isso. Não pense que isso é automático, que todo mundo sabe fazer isso. Não! É aquele dito que não foi dito. Sabe? O não dito. As pessoas sabem que o mercado é volátil, mas elas não pensam, cara, mas se ele é volátil, eu preciso realizar lucro, né? Porque senão a moeda chega lá, eu tenho a grana e ela me escapa das mãos só porque eu fiquei esperando algo mais. Então, a gente chegou numa fase do mercado que as pessoas que vieram ou que estão desde 2021, elas se conscientizaram de que o mercado ele é isso, ele é volátil. Não tem como mentir, não tem como um Zezinho ir lá, fazer um vídeo no YouTube e falar, não, o mercado não é volátil, não. Não dá, porque você vê que esse negócio é volátil. Qualquer pessoa que tenha bons olhos vai ver. O mercado é volátil, sim, você tá enrolando o povo aí. Não dá, ou seja, tem coisas que não dá pra enganar você. Agora, se você se permitir que as pessoas enganem você com uma coisa que é óbvia, são outros 500, eu não tô aqui pra isso. O nome do podcast se chama Bagagem Cripto, porque eu tô trazendo a minha bagagem, foi o que eu vi nesses últimos 7. E eu posso dizer pra você que monitoramento e a realização de lucro, que é o time, né, que é o momento que você sai. E por que que você deve estar pensando, e não tem um momento de compra? Pois é. O momento de compra é a execução. E eu não gosto de usar a palavra compra, porque você fica preso a uma decisão que às vezes ela vai te gerar dúvida se é aquilo mesmo que você deveria comprar. Você tem que executar. Não tenham medo da geração. Que a nossa geração tem esse medo, né? De fazer as coisas porque quer provas. Não queira provas, compra. E aqui é onde eu digo: a maioria dessas pessoas que falam do mercado aqui no Brasil, elas nunca compraram moeda nenhuma. Elas nunca ficaram um ano. São pessoas que estão sempre olhando o mercado. Elas estão sempre querendo que o próprio Bitcoin prove para elas que é um bom investimento. Ela não. Ah, o Bitcoin tá $200. Não. O Bitcoin chegou a 1 milhão. Não. Por quê? Porque elas nunca estiveram no mercado. Elas nunca tiveram interesse de comprar, ganhar nada com o mercado. Elas só vieram especular. São haters do mercado. E eu posso dizer pra você, não tenho esses dados de dizer, daqui são esses dados, esses 90% das pessoas. Não. Mas uma boa parte aqui no Brasil é hater de criptomoeda, não é investidor. Porque não faz sentido. Os comentários que eu vejo, que eu faço curadoria de comentários em vídeos de criptomoedas, até pra ter ideias de conteúdo, e eu vejo. É interessante. Como as pessoas falam de algumas coisas, você fala, nossa, mas se esse maluco soubesse o que ele tá falando, se ele soubesse, se ele fizesse o que eu penso que ele deveria estar fazendo, ele não estaria fazendo esse comentário. Pelo comentário, você pega que a pessoa nunca teve nesse mercado, nunca. Ela não sabe. Então, sim, as pessoas não têm noção de que precisa sim saber escolher uma boa moeda, mas precisa, além disso, executar. Executar a compra, fazer o monitoramento e realizar o lucro. É assim que você evolui nesse mercado e é assim que você consegue ter respiro. Porque se toda vez você compra uma moeda, você está sempre no vermelho, você ainda não entendeu que você precisa monitorar e realizar o lucro, o time. Que ele é volátil. Existem milhares de boas moedas que estão dando de novo oportunidade de compra, mas talvez porque você perdeu nessas moedas, ou talvez porque alguém perdeu nessas moedas, você vai ver vários comentários ruins. Então, o nosso mercado, o mercado que você está, o que você pretende entrar, ele evoluiu muito de 2000. Faltou aqui a voz. Ele evoluiu muito de 2021 para 2024. E a tendência é continuar evoluindo. E quem está forçando essa evolução do mercado é a inteligência artificial. Por mais que você pense, não tem nada a ver, tem tudo a ver.
Porque a internet que você conhece, ela já não vai ser mais a mesma daqui a 2 anos. Você vai ver que, eita, como mudou. Porque enquanto tá mudando, você não tem. Sim, é silencioso. É silencioso. A recuperação do Bitcoin, ela não foi uma recuperação explosiva, ela foi uma recuperação silenciosa. E eu posso te dizer isso porque lá no HPS tem uma playlist dedicada só à análise desses ativos que tem mais tempo de mercado. Então tem o Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, Cardano, Chainlink, Avalanche, essas mais antigas do mercado. É só o top 10 lá do Mercatron e tudo mais. Essas moedas mais antigas do mercado, essas moedas top 10. É um top 10, uma playlist só com o monitoramento desses ativos. E o HPS, além de tudo isso, é um serviço que ele ajuda na execução, porque eu já entrego as moedas, você não precisa fazer mais nada, não precisa escolher moeda, não precisa ter que entender ferramentas, você não precisa ter que ler gráficos, você já recebe tudo pronto para você apenas executar, monitorar, realizar lucro. Foi essa evolução que eu tive, assim, de chegar num serviço e considerar para mim que o HPS é um dos melhores serviços que eu já criei. E tô evoluindo, tô atualizando. Esse mês de maio mesmo tem várias atualizações lá, que é o próximo tema aqui do podcast, que é sobre não só a evolução, o que temos depois de 2024. Vou até anotar aqui o que temos. Que lógico que não vai ser isso, depois eu melhoro esse título. 2025, mercado cripto. O que mudou, né? De 2025 vai mudar muita coisa. Primeiro, eu já vou dar uma palhinha aqui do que vai ter no próximo episódio. Você não vai ter, você vai ter que mudar, que migrar. Não é necessário, não é obrigatório, mas você tem que migrar para uma descentralizada. O que é isso? Se você hoje está na Binance, você tem conta na Binance, na Bybit, na KuCoin, quem mais? Sei lá, qualquer uma dessas exchanges aí, centralizada. A diferença de descentralizado para centralizado. Das descentralizadas, o dinheiro é seu. Você é o banco. Nas centralizadas, eles são o banco, né? Você tá ali, você dá, como uma conta bancária, né? Você deixa o seu dinheiro lá. Quando você tá nas DEX, nas exchanges descentralizadas, você tá na Web3, né? Literalmente na Web3, você é o banco. É você que administra os seus fundos, você que é responsável pela sua carteira. Se você perdeu ali as chaves, né? Não tem como recorrer a alguém. E é o que o mercado está indo depois da evolução da Solana, que é outra coisa que eu vou falar aqui nos próximos episódios. Então, o Bagagem Cripto, ele é exatamente para te mostrar sempre voltar no passado e trazer para o presente. Voltar no passado e trazer para o presente. É a bagagem da evolução do mercado cripto que eu vou trazer para você, juntamente com a minha bagagem de experiência desse mercado, de vivência desse mercado, de produtos que eu já entreguei, de melhoria de serviços, de estar me aprimorando o tempo todo, continuar estudando o mercado, né, ter evoluído, principalmente no ano passado, e ter entrado no mercado que eu criticava, né, que eu também vou falar nos próximos blocos, sobre o mercado de meme coin, que era um mercado que para mim não fazia sentido, e hoje é um mercado que está se tornando imune a qualquer notícia externa. Não é um mercado que depende de que o Bitcoin esteja bom, é um mercado independente, e tudo isso graças à Solana. Então eu vou ter um podcast, um episódio só, um bloco, né, de podcast só sobre a evolução de 2024. Você precisa saber o que mudou mesmo em 2024. Em 2024, o que veio que não quebra, derruba todo o mercado do passado. E isso é que é o bacana, você tá no mercado que ele é sempre novo, ele tá sempre se reinventando. Por quê? Porque é isso que dá gás para você continuar. E aqui no mercado cripto, investimentos digitais, né? Investir através da internet, as pessoas estão sempre ansiando por coisas novas mesmo, né? Diferente até porque, caramba, esse ano de 2025 fazer a mesma coisa que eu fazia em 2024, ai, gente, não dá. Mesma coisa, não tem uma novidade. Aí para mim, o Memecoin foi a grande boom, assim, que eu tô fascinada. E fazia um tempo que eu não sentia esse comichão, sabe? Essa coisa de, essa inquietação, de uma coisa nova. Fazia tempo que eu não sentia isso. E o mercado meme, ele traz isso pra mim. E aí vem, vamos migrar. Eu saí 100% eu até deixei lá no meu Instagram, lá nos destaques.
Eu saí da Binance 100%, eu não tenho mais dinheiro em centralizado. Eu saí, eu recomendo que você saia também. Por quê? Porque é uma liberdade de você comprar moedas que não estão no radar. E realmente, comprar moedas que não estão no radar é descentralizado. São moedas que estão fora, né, do ecossistema total. Elas não estão, elas não têm maior mercado, elas não têm maior popularidade, mas elas estão ali, evoluindo silenciosamente. Elas estão fora do radar, porque se você está na Binance, você não está vendo, porque essas moedas não estão na Binance. É mais ou menos isso. Então, quando a gente acessa a Web3, inclusive lá no HPS, no Hyperpulse Signals, eu vou entregar uma playlist para ajudar as pessoas a migrarem, né, das centralizadas para as descentralizadas. Eu vou começar a entregar essa temporada, porque eu entrego os conteúdos por temporada, para que você, né, se você decidir entrar aí no HPS, para que você não se sinta sobrecarregado, para os assinantes não se sentirem sobrecarregados e ter sempre novos conteúdos, sempre conteúdo fresquinho, sempre melhoria. E não deixa de ser uma evolução de como era antes a entrega de serviço e como que é hoje, como hoje tem que ser direto ao ponto. Não dá. Eu acho que as pessoas não estão mais querendo perder tempo, pelo menos a minha visão. Porque eu tiro por mim também. Às vezes eu quero entender uma coisa e eu não quero ter que fazer um curso de não sei quantas horas. Eu só quero ir lá e aprender aquilo. Às vezes você quer só uma coisa específica. Você não quer ter que entender o ecossistema todo. Não, cara, eu só quero isso. Custa. E eu vi que não tinha, ninguém entregava esse serviço. Eu falei, cara, eu vou entregar. Ah, vou entregar, vamos ver. E eu tive aí um retorno positivo. Eu tive realmente uma aceitação do serviço. O serviço deu certo. E eu recomendo que você entre aí no HPS, porque lá você vai executar, você vai monitorar, você vai receber aí todas as ferramentas que você precisa, habilidades muito importantes, habilidades que você precisa para você ter a resposta que você estava procurando do mercado. Sem ser esse mercado de promessa, sem ser esse mercado de um dia você vai, de um dia aquela moeda vai. É você executar. Você precisa executar, cara. Você precisa ir lá e executei. Eu executei, agora o que eu faço? A maioria das pessoas quebra aí. Essa galera que veio em 2021, se viesse, entrasse agora no mercado de 2025, aconteceria a mesma coisa. Qualquer pessoa que entra no mercado quando ele tá verde, quando vem para o mercado de novo, quando ele tá verde de novo, comete o mesmo. É um ciclo vicioso, é um ciclo vicioso. E ela fica viciada em perder. Às vezes eu tenho a sensação que algumas pessoas não evoluem no mercado cripto porque elas estão viciadas em perder e elas gostam de perder. E eu pergunto, você é a pessoa que gosta de perder? Porque se você gosta de perder, esse podcast não vai te ajudar. Porque esse podcast foi feito para te ajudar a ganhar. Então eu já te deixo bem claro. A ideia desse podcast é te ajudar a ganhar, vencer o mercado. É extrair renda extra do mercado, que tá lá esperando por você. Agora, se você tá viciado em perder, aí ele não vai te ajudar muito. Porque aqui a gente não vai entregar conteúdo para te ajudar a ficar mais viciado, ou em perda, ou desacreditado do mercado. Aqui é para trazer você para a realidade do mercado, tá? Então, a evolução desse podcast vai acontecer a cada episódio. Então, esse episódio foi legal, eu considero legal. A gente pode melhorar a cada episódio. Então, espero que no próximo episódio exista uma evolução. Cada episódio você vai ver uma evolução daqui a uns. Quando terminar a primeira temporada dele, porque ele vai ser feito em temporadas. Aí você vai ver que teve uma grande evolução, né? Evoluiu bastante, eu acredito que sim. Mas o primeiro passo já foi dado, o primeiro episódio já tá aí, a porta já tá aí disponível para você. E é isso. Próximo episódio a gente vai falar sobre o que temos de diferente, né? O que mudou, o que você deveria fazer a partir desse ano de 2025 em relação ao mercado para você evoluir com este mercado. O que mudou, para onde você tem que ir, para onde os seus olhos devem se fixar e você entender mais, aprofundar. O mercado é profundidade. Se aprofunde no mercado, você não vai perder. Toda e qualquer pessoa que... Eu posso dizer isso porque são 7 anos, tá? Toda e qualquer pessoa que se aprofunda no mercado e entender como que ele era, como que ele é hoje e o quanto que ele vai evoluir, porque todos os sinais são de evolução, essa pessoa ganha, ela ganha mais, ela faz escolhas mais certas, ela toma decisões mais confiante. E o que você precisa hoje no mercado é confiança. É você
chegar e falar, cara, eu vou realmente comprar aquela moeda. Porque para mim é uma oportunidade. Olha só, essa moeda você consegue pegar a linha do tempo e falar, eu vou comprar. Se você, nesse momento, está indeciso do que comprar e nos seus olhos, ao olhar para o mercado, eu te der 5 escolhas aqui, você fala que nenhuma dessas são boas, eu digo que você não se aprofundou em nada. Porque são bons ativos. Se você não tem Solana, se você não tem Sui, se você não tem a própria Ethereum, se você não tem a Troll, e eu tô falando de moedas mais, vamos dizer que mais, a Sui nem tanto, mas o resto aqui é mais antigo. Se você não tem, eu falei da Solana, falei da, peraí, calma lá. Se você não tem aí a própria Bitcoin em si, mas é mais caro. Se você não tem Ethereum, se você não tem Troll, se você não tem Solana, se você não tem Sui, se você não tem, sei lá, Chainlink, se você não tem essas moedas que tem mercado, essas moedas que já conquistaram território, que é outro assunto para o próximo bloco aqui, falar sobre essas moedas mais sólidas, essas moedas que já conquistaram território, elas são moedas populares, todo mundo sabe que elas existem. Elas têm mercado suficiente para não te deixar na mão. Se você não escolheu uma dessas moedas, se não tem uma dessas moedas na sua carteira, você precisa ter. Você precisa ter, porque isso vai te dar um reforço positivo, vai te dar uma visão de carteira positiva. Se você tivesse comprado Solana há pouco tempo aí. Ah, mas você não comprou Solana por quê? Tem várias coisas. Pode ser que você, não acho que Solana, não é achismo. Você tem que dizer, eu não comprei por causa disso, eu não acho que aquilo é porque. Não precisa ser termos técnicos, você precisa dizer por que você não comprou. Não é essa coisa superficial como você já tem aos montes lá no YouTube. Se você não tiver no YouTube, né? Se você estiver no Spotify. Ou, enfim, quando você vai lá pesquisar, que você tem um monte de gente falando um monte de coisa que você nem sabe. Você nem sabe. Procure quem dá certo em qualquer área na vida. Segue quem já deu certo. Quem já fez aquilo funcionar. Positivo, aquilo já deu certo. Aquela pessoa está trazendo para você, que é o que eu estou fazendo aqui, trazendo para você uma linha do tempo do que já ficou para trás. Eu não estou te trazendo uma coisa que é completamente nova e que você vai ganhar muito dinheiro. Porque o novo no mercado cripto, ele se torna obsoleto muito rapidamente. O mercado cripto, ele tem essas duas partes, essa divisão. O que já foi, que já deu certo, já foi, não vai gerar mais nenhum retorno agora. E quem já conquistou o mercado, quem está chegando agora, começa uma jornada para começar a conquistar território para um dos dois, ou se tornar, como é que eu posso dizer, fixo. Exemplo, vou te dar um exemplo aqui melhor, para explicar melhor. Solana já deu certo, Ethereum já deu certo, Bitcoin já deu certo, beleza. O que vem agora, esse ano, o que veio desculpa, o que veio em 2024, 2025 é muito pouco para te dizer que isso vai estar aqui em 2026. Você entende isso? Então, o que é mais justo? Investir em moedas que já tem pelo menos aí uns 3 anos, 2, 3 anos. Acima de um ano é interessante você olhar, mas não para você manter para o resto da vida. É para você surfar a onda, depois vai embora, depois compra de novo. Uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de fazer, que é a execução, elas têm medo de executar, quer fazer a compra, que eu espero que você não seja essa pessoa, e conforme vai passando aqui os episódios, você vai deixando esse medo de lado. Elas têm medo de executar, comprar, porque... mas... é porque eu não sei, talvez não seja a hora, ou porque depois que passou o tempo da moeda, ela não realizou o lucro, falou, caramba, e agora eu comprei. Ela demora muito tempo para comprar a moeda, quando a moeda tá valorizando, ela compra, ela perde o time de realizar o lucro, porque ela não sabia nem que existia isso, ou seja, está sempre agindo na hora errada, porque não executa na hora que ela tem que executar. Comprar, execução. Depois que compra, o que faz? A maioria das pessoas não sabe. Não sabe. Deixa lá. Eu acho que quando chegar num valor X eu vendo, né? Não. Não é, não. Você tem que monitorar e ir realizando lucro. E protegendo o seu lucro. Sem contar que a gente poderia falar aqui um pouco mais aí sobre quantas moedas você deveria comprar, quantas moedas é interessante gerenciar, quantas moedas a cada. Quanto dinheiro comprar de cada moeda. Tudo isso. Isso é
o dia a dia do mercado. Isso é um mercado que ninguém te fala. Por quê? Porque isso dá trabalho. Então, por que que a maioria desses pessoal aqui pra gente encerrar aqui esse primeiro bloco, esse primeiro episódio? Por que que a maioria dessas pessoas aqui de 2021 foram embora? Eu acabei de falar, elas queriam dinheiro, renda extra, elas não queriam comprometimento. Comprometimento zero. A galera que tá vindo agora em 2024, essa galera já pegou um mercado evoluído, que se agarrar essa oportunidade do mercado de 2024 agora em 2025, essa galera vai ganhar muito dinheiro. Eu já tenho previsibilidade de retorno de investimento. Por quê? Porque o mercado evoluiu. A gente tirou essa mancha, né, do que criptomoeda é golpe, né? Porque, na verdade, as pessoas aplicavam golpe em relação ao mercado cripto. Não era que o mercado cripto era golpista. Não, é porque as pessoas, enfim, o mal é mal, né? Existe o bem e o mal e tá aí em todo lugar. Enfim, no mercado financeiro também. Principalmente no mercado cripto, onde não se acha exatamente o golpista tão rapidamente, né? Então, a evolução desse mercado de 2021 para 2024, o 2024 em diante é muito positivo. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, e o mercado é isso, né? O mercado é para as pessoas curiosas. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, você vai encher o seu bolso. Eu não tenho medo do que eu tô falando aqui. Eu não tô te dizendo que você vai ficar milionário, você vai encher o seu bolso. Se você pega esse mercado de 2025, que já foi cria de 2024. Esse mercado se monta em 2024 e ele tá aqui batendo na porta em 2025. Agora, se você continua se deixando levar por notícias, por boatos, é que o Bitcoin não sei o quê, o Bitcoin não vai pra 100, Bitcoin... Cara, você tá no outro game, você ainda tá aqui nesse pensamento de 2021. Você precisa mudar. E eu espero que esse podcast te ajude a mudar essa mentalidade aí, tá? Porque é necessário mudar essa mentalidade. O mercado só tá evoluindo, cara. O mercado não tá. é- é- como é que diz? O contrário de evolução. Regredindo, né? O mercado não tá regredindo, ele tá evoluindo. É sobre quem te mostrou o mercado. Quem tá te mostrando o mercado. Se as pessoas estão só mostrando o mercado como ele. Eu ainda sou crítica em relação a esse termo, né? Que é essa pesquisa. Criptomoedas promissoras. Sabe o que é mais louco? É que toda vez que eu pego aí esses temas, eu vejo, eu vou clicar no vídeo só pra ver o que ele vai falar. Se não tem o próprio Bitcoin, não tem Ethereum, não tem Solana, não tem Troll, não tem Sui. Que evolução é essa? Que moeda é essa? Que promissor é isso? Mas o cara que tá chegando agora, que não sabe de nada, ele aceita o que vem. Esse cara deve saber, ele deve entender alguma coisa. Ele pode até entender, mas ele não tem compromisso nenhum com você. Porque, primeiro, você não tá dando nenhum centavo pra ele. Ele não tá dando nenhum centavo pra você. Ele só tá te dando alguma coisa que hipoteticamente pode ser. Ele não vai ter o compromisso de continuar te alertando o que vai acontecer. E é o que todo mundo anseia. Todas as pessoas que estão começando agora, elas só anseiam por um serviço como o HPS, por exemplo, o Hyperpulse Signal, que é só eu quero alguém que me diga o que está acontecendo no mercado agora. Eu quero saber o que eu tenho que fazer. Eu quero saber quais as moedas comprar. E aí, eu sempre tô postando lá no meu Instagram, mas eu também posso deixar o link aqui do, dos acertos, né? Do que eu tenho um certo orgulho de dizer que valeu a pena esses 7 anos, porque hoje eu consigo entregar moedas que dão certo, moedas que realmente têm uma evolução. Então, lá no HPS você consegue ver nas playlists acessível agora, playlist hora de comprar, playlist de memecoin, playlist de análise, a playlist do Reddit, porque tem várias playlists, cada playlist tem ali um objetivo. Que você consegue ver que aquilo aconteceu. Eu monitorei. O que é monitorar? Se eu entrego 5 moedas, 4 moedas, 5 moedas, toda terça-feira eu tô lá entregando a atualização. Inclusive amanhã tem atualização. E tem entrega de mais moedas. Amanhã eu vou entregar mais moedas. Eu faço monitoramento. A gente monitora até onde vai. Essa aqui já foi até aqui, pronto. Já não vou mais monitorar, já vamos para as próximas moedas. É isso. É muito mais interessante dessa forma. Um serviço
que não é uma pessoa que disse que essas moedas são boas. É uma pessoa que tá dizendo, a gente vai monitorar e vamos ver se isso aqui vai render alguma coisa pra gente. Boas, agora nesse momento estão, mas o mercado é volátil. Então, muito cuidado com quem promete pra você que aquilo vá de olhos fechados, compre porque vai. O que essa pessoa sabe? Que incrível ela é. O que? É previsão do futuro? O que é isso? Como é que eu posso prever um mercado que é volátil? Não dá. A gente consegue ver a probabilidade. Eu trabalho com probabilidade, não com vidência, tá? Então, se você quer entrar no HPS, o primeiro link aí na descrição, você vai ter acesso ao artigo. Eu sempre deixo um artigo para te dizer, explicar o que é o HPS, onde você está se enfiando, não simplesmente entrar lá pensando outra coisa em relação ao serviço. E até o próximo bloco. E vamos continuar essa nossa jornada aqui, bloco por bloco, para te dizer dessa evolução do mercado, das oportunidades que estão à porta. Mas eu não tô vendo lá no YouTube as pessoas falando disso, não. Estão falando do mercado como se ele nunca tivesse mudado, que de 2021 para cá é a mesma coisa. Isso tá errado. E é por isso que eu criei esse podcast. Para te dizer que o mercado evoluiu e você precisa saber para onde seu dinheiro deveria estar indo. Até o próximo bloco. Melhorias, sempre, claro. O próximo episódio a gente vai estar melhor. Espero, né?